gente vai falar sobre, obviamente, sobre termo de responsabilidade, e a gente vai voltar um pouquinho nos passos que a gente já teve anteriormente, tá? Então, basicamente, ali a gente teve quatro webinars passados, tá? Onde a gente falou de C4M. Então, quando a gente fala de C4M, o aparelho ou as situações que a gente colocou aqui no passado foram que o aparelho já estava em campo. Então, a gente falou sobre automações de envio de perguntas, de validações dentro de campo. Então, a gente vai dar um passinho atrás para validar como que chega esse aparelho no colaborador, tá? Então, qual que é a maneira correta de aplicar isso para que o aparelho chegue de uma forma já validada para o colaborador e com as políticas todas autenticadas, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o problema real das operações. Vamos falar também que a política em si não basta, o que é governança, que é um tema que a gente atua bastante, né? O termo de responsabilidade em si. Vamos falar também sobre a parte digital do termo, que o termo fica salvo lá no Next, então a gente vai fazer uma demo. E os ganhos reais que as empresas hoje têm com o termo de responsabilidade, tá bom? Aqui a gente vai abordar cinco sintomas de uma gestão frágil de ativos, né? Então, realmente ali, sem responsável definido, então quando a empresa ela adquire um ativo e ela vai passar ali para o colaborador, muitas empresas elas não têm o costume ou de ter o inventário ali, no caso de clientes que não possuem o Next, de ter um inventário centralizado, então eles controlam ali essa entrega por planilha, por e-mail ou até mesmo de um papel. E o que que acontece quando essas ações são tomadas? O cliente ele fica sem rastreio nenhum, tá? Então, basicamente, depende de um ponto focal. Então, vou dar um exemplo aqui. Se hoje a minha gestão de ativos ela está centralizada no Vinícius e porventura acontece algum problema com o Vini, ou ele sai da empresa, ou precisou ficar ausente, e eu preciso de alguma informação de inventário, e esse controle está numa planilha ou num e-mail, basicamente eu vou ter que tomar várias medidas até chegar onde eu quero, né? Então eu vou precisar ligar para o Vinícius, vou precisar consultar outra pessoa, vou precisar entrar na rede, validar uma pasta. Então, até esse momento onde eu vou conseguir chegar no que eu quero, que é o aparelho, eu já perdi um bom tempo. Então, por exemplo, quanto que é de custo, isso falando de reais, quanto que é uma hora de um profissional de TI buscando coisas de inventário que ele poderia ver em um minuto. Então, pensa nessa uma hora durante um ano ali. Quanto que a gente não perde? Poxa, o Vinícius poderia estar fazendo outras atividades, o Vitor poderia estar fazendo outras atividades. Então, basicamente, o termo de responsabilidade ele vai atuar nesse ligamento, onde a gente vai entrar numa política correta, vai entrar em compliance com a lei de proteção de dados e vamos ter a atualização ali do inventário, tá? E aí, o que acontece muito hoje, pessoal, nas empresas, basicamente, todas as empresas, elas têm uma política, ou a maioria das empresas, elas têm uma política bem definida ali, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Tem ali já o jurídico, ou a pessoa responsável, já estabelece essas regras, tá? Só que o que que acontece? É muito difícil essa regra seguir para o colaborador. Então, basicamente, quando a gente fala do ativo hoje, telefone, quando a gente entrega aqui esse aparelhinho na mão do colaborador, muita coisa pode acontecer, né? E aí, se a gente não tem um termo de responsabilidade, pode acontecer várias coisas, tá? A falta de evidência formal, então, por exemplo, o colaborador teve uma atitude com o telefone da empresa, teve ali, aconteceu alguma coisa que vai gerar, sei lá, uma questão policial, teve algum tema bem sensível que foi realizado pelo colaborador com o telefone da empresa. A gente não tem um termo de responsabilidade onde o colaborador assine ali que ele está responsável por esse aparelho. O que que acontece? Quando esse problema se torna ali uma coisa mais grave, quem é responsabilizado é a empresa. E aí, como a empresa não tem nenhum documento, não tem nenhum informativo, tem apenas ali a planilha, onde fala que o aparelho foi entregue para o colaborador X, a gente não tem como, ficar meio que vendido, né? A gente não tem como provar nada, tá? E aí tem outra coisa, além do risco operacional,
o risco jurídico e a gente perde a governança desses ativos, né? Então, isso impossibilita o controle efetivo do parque. Então, basicamente, eu não tenho a parte jurídica, não tenho a parte operacional e eu perco ali a governança. Então, basicamente, o termo vai resolver esses três pilares aqui de governança, tá bom? Aqui, a gente vai falar aqui sobre cinco pilares, tá bom? De governança. O que é a governança real, tá? A gente consegue, com o termo de responsabilidade, a gente responsabiliza ou define o responsável, tá bom? A gente tem um registro formal, então, basicamente, o cara vai receber o ativo da empresa, vai aparecer o termo lá quando ele acessar o Next, ele vai fazer a assinatura, tá bom? No ponto 3 aqui, a gente tem o histórico, então entra naquilo que eu falei agora há pouco, né? Se eu tenho o histórico disso estabelecido em uma ferramenta, então eu não preciso consultar de fato a pessoa que fez ali uma planilha ou a pessoa que é o responsável pelo inventário. Basta eu ter ali um usuário de administração, onde eu consiga ali fazer o login no Next e consultar todo o histórico do ativo e ver ali quem que assinou o termo, por onde ele passou, quem é o responsável hoje. Então, essa parte aqui é bem bacana, tá? Isso aí ajuda muito na parte de governança. O quarto ping ali que a gente tem é a integração sistêmica, tá? Então, para o pessoal aqui que tem Next e C4M, para os nossos clientes que já tem Next e C4M, a gente sabe que tem uma questão muito bacana, que é o cara pegou o telefone, fez o login no Next, o termo de responsabilidade vai estar disponível para ele assinar. Automaticamente, o cara vai assinar esse termo de responsabilidade e o C4M vai jogar e vai definir as políticas daquele aparelho de acordo com o grupo que ele está, tá? O cargo. Então, basicamente, a gente consegue fazer todo esse match entre governança de ativo, a parte jurídica, a gente define o responsável e faz toda a atualização para que o aparelho chegue no campo ali para o cara já pronto para usar, tá bom? E aí, o quinto ponto, né, que não é menos importante, tá, que é a capacidade de auditoria. Então, se porventura acontecer alguma coisa mais crítica com esse aparelho em campo, então a gente pode conseguir visualizar todo o histórico e auditar. Olha, realmente esse cara é o responsável por esse aparelho, então a gente vai chegar nesse colaborador ou tomar a melhor decisão baseado em dado, tá? Então a gente não vai tomar nenhuma decisão baseada em achismo, ou fulano falou que esse aparelho estava com outro colaborador e não estava, ou o colaborador entregou esse aparelho para outra pessoa. Então, basicamente é isso. A gente consegue, para um pilar bem estruturado ali de governança, esses cinco pilares são essenciais, tá? Então, basicamente, você tem toda a parte jurídica, governança e o aparelho pronto na ponta da operação para o colaborador, tá? E aí o que acontece? O documento ele transforma a política de evidência, né? Então, basicamente, a gente formaliza, né? Formaliza que o cara está com o aparelho, a gente define as obrigações ali com o colaborador. Então, o que a gente tem hoje aqui? Muitas empresas elas já têm as políticas definidas, tá? Então, uma empresa X já tem a política totalmente definida. A gente vai pegar toda essa parte que a empresa pré-estabeleceu e vai subir lá no Next, tá? Então, basicamente, o termo de responsabilidade ele vai ser de acordo com aquilo que a tua empresa pratica, tá? Então, a partir do momento que a gente definiu as obrigações, então o cara já sabe, olha, não posso fazer isso com esse aparelho, não posso tomar esse tipo de atitude porque eu assinei um termo e eu sou o responsável por esse aparelho, tá bom? O terceiro ponto, a gente cria uma evidência, tá? Então, a assinatura do cara é a evidência que ele recebeu todas as políticas e as diretrizes da empresa, tá bom? A gente protege a organização, então, aí, voltando lá na parte do início que eu falei, às vezes o cara tem ali, faz alguma coisa em que a empresa é responsabilizada, e aí o termo de responsabilidade a gente consegue colocar lá a ciência do colaborador que determinada atitude não, não é correta, tá? E que ele poderá ser responsabilizado por aquilo. E aí tem a última parte que ele fica ali de acordo com a Lei de Proteção de Dados, tá bom? Lei Geral de Proteção de Dados, tá?
E aqui tem as 5 etapas. No Next, ele vai funcionar assim. Basicamente, a gente vai pré-definir lá quais são as políticas com cada empresa. O termo de responsabilidade, ele gera pela plataforma, tá? Então, o cara vai fazer o login lá dentro da plataforma e o termo vai ficar dentro da plataforma disponível para ele assinar, tá? O termo já é distribuído pelo Next, então a gente consegue distribuir esse termo dentro da plataforma para toda a sua organização. Então, se a gente definir ali que todo mundo tem que assinar o termo de responsabilidade, então o termo a gente consegue deixar essa parte toda já pronta ali dentro do Next, tá bom? A assinatura digital. O colaborador vai fazer o login dele dentro do aplicativo, né? Do Next for Mobile, vai colocar a sua assinatura e aqui a gente já vai ter o ponto importante, que é a autenticação de segurança, né? Então a gente, quando ele coloca o login, ele está fazendo ali o login dentro da plataforma e dando o de acordo que sou eu mesmo. Então o Vinícius vai entrar com as credenciais dele, vai dar o de acordo que é o Vinícius que está pegando o telefone, vai ler toda ali a parte do termo e vai fazer uma assinatura do final. A jogada aqui, que é bem interessante para quem já tem o Next contratado, tá? E automaticamente, fazendo esses 3 passos aqui, assim que o colaborador faz login dentro da plataforma, o aparelho já é vinculado ao colaborador. Então, ele faz a movimentação direto para o colaborador. Então, você resolve 2 coisas aqui. Primeiro, você entra ali em compliance e faz com que o colaborador conheça as políticas da empresa. E segundo, que é a parte importante também, é a atualização de inventário. Hoje em dia, o inventário eu acho que é um dos maiores problemas para quem tem aparelho em campo, tá? Então, é muito difícil você ter uma empresa que tenha toda essa parte de inventário e governança bem estabelecida e todas as regras que os colaboradores precisam seguir. Então, esse papel é um papel bem importante que essa feira faz, tá? Então, a gente tem operações que tem mais de 20 mil aparelhos e essa parte de termo de responsabilidade ajuda muito, porque ele automaticamente vai atualizar o teu inventário, tá? E o histórico centralizado. Então, basicamente, para amarrar ali com o começo da apresentação, o histórico centralizado eu vou poder validar, na verdade, todo o histórico desse ativo, tá? Então, eu vou saber que ele passou pelo Vitor, passou pelo Vinícius, veio para o Douglas, então eu vou ter todo aquele histórico ali dentro da plataforma, tá bom? E aí, para eu também descansar um pouquinho a minha voz, eu vou, já acho que acredito que eu já falei demais, né? Eu vou pedir para o Vini demonstrar aqui na prática, né, como que é feito esse processo. Ele vai passar ali por alguns pontos. Como a gente só tem 20 minutos, a gente vai fazer uma demo mais ali enxuta do que a gente pode entregar, tá? E aí, se porventura você que está assistindo aí, que já é nosso cliente ou que não é, queira estressar um pouquinho mais esse tema, pode me chamar aí após a apresentação que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando um cenário comum do dia a dia, né? Então, eu tenho um aparelho configurado no C4M com as políticas, né? Esse aqui é um grupo comum, um grupo de compras, né? Um grupo no departamento de compras, tá? E aqui eu coloquei alguns aplicativos comuns, tá? Então, é só um exemplo mesmo. Eu tenho um usuário aqui, que é, no nosso caso aqui, é o Lucas. Esse usuário, eu posso ver aqui pelo histórico dele, né? Que ele não tem alocação, é um usuário novo, né? Um usuário que ainda não teve nenhum registro de alocação para ele. Só para a gente demonstrar mesmo. E como que ele seguiria aqui, né? Eu clico ali para acessar o Next for Mobile. Eu tenho 2 formas de fazer a autenticação. Então, eu posso fazer com a credencial, que vai ser o que a gente vai usar hoje, tá? O login sem. Ou posso fazer com o SSO da Microsoft, tá? Então, tem as 2 formas. Eu vou entrar aqui. Então, o login dele, como a gente pode ver ali na tela, é o C4M20. Então, eu vou por aqui C4M20. Vou digitar minha credencial. E a partir do momento que eu faço o login, com a integração que eu tenho com o C4M, eu já consigo capturar automaticamente a linha e o smartphone. Então, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho já. O usuário não precisa digitar, isso já foi automaticamente. Então, qual é o e-mail que está com esse usuário, qual é a linha e qual é o SIM card. Então, esses 3 campos aqui, eu preencho de forma automática. Vocês devem ter visto aqui que a partir do momento que eu entrei, ele já aparece uma mensagem aqui, ó, estamos atualizando as informações dos seus ativos, pode levar alguns minutos. Isso aqui, na verdade, na prática, é só uma conexão, né? Então, geralmente leva menos de 1 minuto para isso ocorrer, tá?
A gente vai aguardar aqui, enquanto eu estou falando aqui, mas vai ocorrer essa movimentação. Aqui na engrenagem, ó, vocês conseguem ver o usuário, né? Então, se por acaso o usuário não tiver certeza, ele pode vir aqui e consegue confirmar o nome dele, tá? Então, dá para ter essa noção por aqui. Deixa eu ver se a gente já teve aqui a movimentação. Ainda não. Então, esse processo aqui, como é uma conexão via API, né, ele acaba demorando menos de um minutinho ali para ocorrer, tá? E aí, a partir do momento que ele ocorre, ele gera o termo aqui para a gente no Next for Mobile, tá? Ou ainda não foi? Então, como é uma conexão via internet, eventualmente pode acabar. Então, já veio a linha e a próxima vez que a gente abrir aqui já vai estar provavelmente o smartphone também. Então, já está o smartphone aqui também. Então, voltando aqui, ele já vai gerar o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade a gente configura com algumas variáveis, então ele já busca para a gente ali os dados do colaborador. Ó. Então, a gente pode ver ali, ó, o nome do colaborador certinho, o Lucas Henrique, o CPF dele, a empresa onde ele trabalha e os ativos que está alocado para ele. Ó. O smartphone final 23 é o mesmo smartphone que está aqui. Bom, e aí, lendo o colaborador, né, vai ler a parte do termo, né, ver se ele concorda ou não, e ele pode clicar ali no concordo e dar o vistinho dele. Eu dei aqui o vistinho que eu concordo com o smartphone. Vai aparecer o segundo termo, que é eu consigo ver também os dois termos assinados aqui. Ó. Então, o colaborador, o Luiz, a linha e o smartphone dele assinados. Beleza? Então, e o celular continua do jeitinho que ele já estava. Pessoal, o som voltou aí para vocês? Voltou? Beleza. Show. Então, por aqui, acho que por hoje o que a gente queria demonstrar é isso, tá? Na prática. No nosso próximo webinar, a gente deve mostrar um pouquinho mais o que mais a gente consegue entregar. O Douglas comentou um pouquinho, né, sobre quando eu assino o termo, muda de grupo. Então, Uhum. tem bem mais coisas que a gente vai demonstrar no nosso próximo webinar, tá? Show de bola. Vini, o Diogo dos Santos, ele perguntou se esse passo ele consegue ser feito depois. Então, não necessariamente o termo ele tem que ser feito quando é entregue o aparelho. A gente pode definir que esse passo possa ser feito depois, né? Pode. É, O senhor pode fazer isso. não foi bem essa a pergunta, tá? Já que abriram aqui o microfone. Opa, boa, Minha boa. iniciativa. Não, a minha dúvida é a seguinte: eu estou acompanhando, né? A gente está utilizando o Next já aqui já para poder aplicar a assinatura dos termos, e eu notei que para você utilizar a primeira vez o Next, você tem que abrir ele, vai ter algumas permissões que você tem que dar ali e uns de acordos para daí você conseguir de fato, por exemplo, forçar o bloqueio pelo Next. Tá. A gente Pensando está na falando visão de de. vou bloquear ali para forçar o colaborador a assinar o termo ou a validar ali quem é a pessoa. E Esse aí é o minha próximo dúvida é, passo. sem que a gente faça a primeira ação de dar as permissões e configurar, se a gente consegue, durante a instalação, fazer isso ser automático. Entendi. Esse passo esse seria o próximo passo, tá, Diogo? Mas respondendo sua pergunta de qualquer forma. Existe uma premissa para que funcione a automação, que é o próximo passo que é o que a gente está, que é o que você está comentando, tá? Que é forçar o Next for Mobile ali na tela do colaborador, né? Tem uma premissa que é justamente ter a permissão do Next for Mobile e ter a permissão do C4M, tá? Então são duas permissões, na verdade, é a acessibilidade do C4M e a primeira permissão lá que o app pede, tá? Então, para funcionar a automação, sim. O que a gente costuma fazer para daria sim para você fazer no primeiro enroll ali, acabei de provisionar. Já posso dar as permissões, aí funcionaria, tá? Então daria sim, se você já provisionar assim. Mas o que a gente costuma fazer quando é em campo, a gente bloqueia o equipamento trocando para um grupo bloqueado. Esse grupo bloqueado vai ter só o Next for Mobile. O usuário acaba sendo forçado a entrar no Next for Mobile e dar essa permissão, porque se ele não fizer isso, ele não consegue sair disso. E aí, a partir daí, ele segue sozinho, né? Não precisaria mais. A gente acaba seguindo esse processo aí.
Entendi. Então, de fato, tem que ter uma ação manual. A gente não consegue tirar essa ação, essa necessidade da ação manual ali de dar a permissão. Não, 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 porque essa permissão é uma permissão que a Google considera uma permissão pessoal do colaborador, tá? Mesmo o celular sendo corporativo, estando no Enterprise, a Google entende que essa permissão o colaborador precisa estar ciente. Então, é uma permissão que a gente não consegue forçar de forma alguma. Pelo menos não hoje, né? Não, beleza. Não é uma limitação do MDM ou do aplicativo, é uma limitação do OS mesmo, né? Do sistema operacional. Tá bom. Obrigado. Imagina. Show de bola. Então, pessoal, só para a gente fechar, tem mais uma pergunta? A gente tem tempo ainda? Não. A assinatura do termo é feito pelo app? Sim, feito pelo app. Qual foi a pergunta, gente? A assinatura do termo é feita pelo próprio aplicativo, certificado? Sim, a assinatura pode ser feita pelo aplicativo, também tem outras formas também que já mostraram nos próximos webinars, tá? Uhum. Mas sim, pode ser pelo aplicativo, pela Navegador. console ou até fisicamente, tá? O Next também tem essa possibilidade. Perfeito. Boa, Vini. Só para a gente finalizar aqui, pessoal, basicamente o que a gente falou aqui foi de uma ação de governança que deve ser aplicada ali na maioria das empresas. E quando a gente olha para esse processo ali, a gente não está só falando de um termo de responsabilidade, tá? Então, basicamente, o nome incide de termo de responsabilidade. A gente está falando em transformar a política e o processo da tua organização. Então, o processo ele entra ali em controle e o controle na governança. Então, essa é a principal forma ali e a forma mais simples da gente ter ali um processo estabelecido, a gente ter o nosso inventário atualizado e definir ali qual que é os cuidados que o colaborador precisa ter ali quando ele está com o aparelho da empresa na mão, tá? Nas próximas apresentações, o foco disso aqui é ter 20 minutos só. Nas próximas apresentações, a gente vai acessar um pouquinho mais esse assunto, tá? A gente vai entrar ali um pouquinho mais na parte de MDM e depois que o cara assinou o termo no Next, como é feita essa transição ali no MDM. E aí eu conto com a participação de todos, tá bom? Espero que todos tenham gostado, tá? Agradecer aqui o time que participou e obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? Bom dia para vocês e até mais. Então, gente, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.